Bom dia, gente. Começando aí uma quarta-feira ensolarada. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo desse Eslen, um cara que volta e meia, sei lá, aparece aí no meu feed. Aí eu vi esse vídeo falando sobre filosofia moral, felicidade e dilemas da sociedade. Eu falei, uau, né? Com o professor Clóvis de Barros. E aí eu falei, vou assistir, né? Aí eu dei o play e fui assistindo na minha viagem lá para minha cidadezinha e alguns pontos me interessaram. Eu gostaria de fazer aqui um vídeo específico, né, nesse formato YouTube. Vou ver se faço alguns recortes para pôr no Instagram também. Alguns pontinhos que eu acho assim, importantes, né? O primeiro, eu vou trazer 2 pontos desse vídeo, tá? Vou tentar não me estender demais. Mas para apresentar a vocês alguns grandes temas, né? Assim, que eu acho importante para a gente ter uma discussão legal, ter um debate bacana, né? Eu acho que, enfim, vocês, meus queridos que me acompanham, são pessoas interessadas, pessoas que querem estar à altura deste momento histórico maravilhoso que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que tem algumas linhas mestras em jogo e aqui nessa conversa entre o Wesley e Clóvis, acho que fica bem claro isso e por isso que eu estou usando essa conversa, tá? E aqui vou fazer uma certa, vamos dizer assim, interpretação, né, de como essa conversa acontece. Então, tentando pegar os pontos, vamos dizer, inconscientes, né, ou laterais aqui desse debate. Eu acho que enfim, a proposta aqui do canal vai ser sempre fazer uma interpretação das conversas, não só do conteúdo, mas da maneira como a conversa acontece, tá? Então eu vou colocar aqui, vou dar o play. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Wesley, a maneira como ele coloca a pergunta. Então, vamos lá, vamos ver. Essas tribos estão. Eles estão falando aqui de tribos, tá? Assim, de como hoje em dia é difícil chegar num consenso, né? Ou seja, temos internet, temos uma multidão de vozes hoje falando aí, né, para milhões de pessoas, influenciando pessoas. Esse Wesley aqui é uma delas, né? Assim, o professor Clóvis também. Então, eu provavelmente não, né? Porque, enfim, é meia dúzia de. Temos aqui uma meia dúzia de visualizações, mas enfim, né? Temos um público aqui também, né? Então, estamos nesse balaio maluco de tribos que ele está falando aqui. E a questão dele vai ir na direção de como organizar este caos, tá? Esse é o grande dilema atual, né? Assim, enfim, legisladores, pessoas da política, pessoas que querem organizar, pessoas que querem, vamos dizer, regulamentar a internet, pessoas que não querem regulamentar, que leva isso para um debate meio generalista de liberdade de expressão, por aí vai. Mas aqui, como o tema é moral, filosofia moral, eu acho que esse território é um território que me agrada, que me interessa. Vamos aqui compartilhar alguns insights, né? Como indivíduos. Como existem, digamos assim, indivíduos tímidos, né? Cognitivamente, né? Hum, Intelectualmente econômicos, digamos assim. hum, hum. Eles são mais fáceis de serem colocados para dentro da tribo e convencidos de suas prerrogativas. Mas, ainda, professor, complementando a pergunta, você quando você deu o exemplo do litificador, que Hum, uma determinada questão moral, ela hum, sempre hum, busca a resposta para algo externalizável a outras situações, ou também dentro dessas tribos que a gente comentou agora do hum, debate público, ah, o nosso, acho que universalmente, e até tem dados empíricos mostrando isso, pessoas querem viver melhor. Então, assim, aqui ele coloca o exemplo do liquidificador. Esse aqui foi um exemplo que o professor Clóvis deu para falar sobre como o princípio moral funciona. Ele cita ali uma espécie de república, né? Ou seja, de como utilizar os utensílios domésticos para que ninguém seja, vamos dizer, prejudicado, né? Assim, então, de como estabelecer regras de uso comum que beneficiem a todos, né? Ou seja, a moral tem essa ideia de pegar um evento específico e transformar numa regra universal, digamos assim, né? Uma regra que
valha para todos e beneficie a todos. E isso foi a tentativa do professor de esclarecer o que seria uma filosofia moral, né? Assim, um pensamento moral. Aqui ele vai colocar a questão dele e as palavras que ele usa. Eu dei a pausa para você prestar atenção nisso, né? Que são essa, vamos dizer, essa ambição de universalização. Tá? Isso aqui eu acho que é uma coisa velha demais. Que, ao meu ver, né, é problemática. Né? Atualmente, eu acho que assim, tá me enchendo as picuinhas, né? Assim, essa coisa de universalização. E, claro, de antagonizar isso com o caos das tribos lá, que eles colocam no início, né? Então, ou você bem universaliza uma coisa e nivela e impõe isso para a maioria, e aí a gente vai ter a ordem, ou a gente cai na desgraça desse caos de várias tribos, vários valores, vários códigos morais conflitantes e que nunca chegam a um acordo, a um caminho, a um progresso. Né? Assim, então, essa palavra universalização acho que já é um tema em si só. Depois a gente vai ver palavras que ele usa também, tipo cognitivo, empírico, né? Então, e ele vai, claro, conduzir a coisa para uma ideia de que a felicidade, enfim, pode ser colocada como uma variável quantificável, mensurável e que então possa ser estudada, né? E favorecer, digamos assim, o encontro de um ponto comum no meio desse caos todo das tribos. E a partir daí a gente construir, né, uma moralidade única para todo mundo. Né? Então, eu acho que é por aí. Então, em primeiro lugar, né, que eu gostaria já de antecipar Esalen é esse cara que é baseado em evidências. Né? Quando eu vejo esse cara baseado em evidências, eu já fico assim, meu Deus, já tem todo esse pacote junto. Né? Que é a tentativa de quantificação, que é de tentar organizar a experiência a partir de uma perspectiva matemática, vamos dizer assim, racional, tarará. E como se, enfim, esse pacote de valores fosse quase que uma consequência natural de uma abordagem científica da vida, sabe? Assim, então, tipo assim, ó, a partir de um ponto de vista científico, a gente vai prosseguindo e a gente vai chegar nessas conclusões aqui, né? Então, é quase que tipo assim, olha, realmente a felicidade precisa ser colocada como a única forma possível de mensurar algo que possa organizar o comportamento comum das pessoas, né? Se eu saio daqui, eu vou cair numa subjetividade que cai no caos lá das tribos, ou seja, se eu não for através desse caminho que eu estou apresentando, não existe racionalidade possível, logo, ou é isso ou é o caos. Entende? Isso já está implícito na pergunta. Né? Que ele vai, ou seja, não é uma pergunta. Né? Então, essa análise que eu já estou fazendo aqui é no sentido quase que assim, olha, o que ele está apresentando para o professor não é uma pergunta, né? É já um ponto de vista construído, formado. Parece que ele está ofertando isso para o professor para ver o que ele acha, né? Tipo assim, experimenta isso aqui, vê o que o senhor acha. Parece uma experiência de sommelier, né, de ideias. Então, isso aqui não existe uma argumentação ainda. Né? Dentro desse ponto de vista dele, a coisa já está fechada. Né? Ele não está problematizando isso que ele está apresentando. Né? Ele está simplesmente apresentando e quase que tipo, e aí? A partir disso que eu estou colocando para o senhor, como que a gente faz para implementar isso? Acho que essa seria a questão, né? Tipo assim, como é que a partir disso que eu estou ofertando a gente faz para implementar isso? Porque isso aqui já é maravilhoso, né? Como é que a gente poderia implementar isso na vida real? Né? Quais são os problemas, né? Para eu implementar. E isso eles vão caminhando no vídeo para chegar por aí, né? Que eles vão falar dos problemas
educacional, que não tem filosofia no ensino fundamental, no ensino médio. Então esse debate, enfim, a gente já sabe onde vai dar, né? Mas não é um debate filosófico, né? Assim, é um debate já meio que eu chamo tecnocrata, né? Assim, né? De olha, eu tenho isso aqui, como é que a gente implementa? Ou seja, ele nem se questiona, né? Então eu acho bem bonitinho. Vou continuar aqui, vamos ver. Entende-se aqui, na ciência a gente não usa felicidade, porque é um problema definir o que é, então a gente usa bem-estar subjetivo. A gente não usa felicidade porque não dá para quantificar essa merda, então não existe, tá entendendo? Joga fora. Daí o que eu puder quantificar, uma coisa meio behaviorista ali, né? Assim, quais são os aspectos empíricos deste comportamento, né? Vamos usar felicidade para fins práticos e didáticos. As pessoas querem estar mais felizes, querem ter uma experiência global mais significativa, mais alegre, etc. E isso parece que existe em diferentes tribos do mundo. E agora, quando eu uso tribo, não só no sentido alegórico, mas também no sentido literal, né? Tribos afastadas, isoladas. Existem alguns antropólogos que levantam dados sugerindo que essas pessoas querem, de alguma forma, viver mais com uma qualidade global das experiências mais agradável. A gente não deveria usar a felicidade como o valor que é o verniz de todos os outros valores, porque quando eu busco ler mais livros, ser honesto, ser ético, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom patrão, ser um bom empregado, no final do dia, ganhar dinheiro, né, doar dinheiro, fazer filantropia, no final do dia parece que todos esses valores eles estão existindo para que exista no final do dia a felicidade. Seria a felicidade o bóson de Higgs dos valores, o verniz que está em volta dos outros valores? E será que a gente não deveria buscar aumentar a qualidade global das experiências das pessoas e esse devesse ser o critério para agir moralmente correto? E aí, para chegar lá, em vez de a gente olhar cada regra moral das próprias tribos morais, a gente não devesse olhar o que os dados mostram que melhora a qualidade de vida ou a felicidade da maior parte das pessoas? Não sei se minha pergunta ficou. Olha, perceba a pergunta, né? Então a pergunta é: a gente não deveria colocar a felicidade como o critério de todos os critérios, né? Assim, o valor de todos os valores, o verniz de todos os valores. Então a maneira como a pergunta se organiza ou estrutura é o seguinte, né? Assim, qual deveria ser o bóson de Higgs de todos os valores para a gente organizar esse caos das tribos? Para a gente poder impor uma única moralidade para todo mundo. Ou seja, para organizar essa baderna, né? Então, assim, seria a felicidade o bóson de Higgs? Aí a pergunta que eu faço para você, né, que está aí me vendo, é assim: qual deveria ser o bóson de Higgs, né? O critério dos critérios, o valor dos valores? E aí a gente poderia ficar aqui séculos debatendo isso, né? Mas eu acho que a pergunta mais legal não é isso. A pergunta mais legal é por que tem que ser dessa forma, né? Assim, por que eu tenho que achar o bóson de Higgs? Por que dos valores, da moralidade, né? Por que não, a gente não pode ter uma pluralidade de morais? Qual o problema? De se ter uma pluralidade de morais, isso necessariamente conduz ao caos? Né? Isso seria a minha primeira questão, né? E perceba que a construção da questão vai sempre, claro, utilizar uma mecânica que é uma mecânica que se diz ou se pretende racional científica, que é a gente precisa de critérios claros, a gente precisa de parâmetros. Como é que eu vou reproduzir uma experiência em laboratório que não tenha parâmetros claros, reproduzíveis, repetitíveis e por aí vai em qualquer lugar do mundo, né? Então, se eu faço uma experiência aqui no Brasil e faço a mesma experiência, sei lá, no Japão, elas têm que ser conduzir aos mesmos resultados. Por quê? Porque os mesmos critérios estão sendo utilizados, os mesmos rigores laboratoriais estão sendo utilizados. Então, uma coisa que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é o seguinte: toda pessoa que se diz científica, ou que se pretende científica, ela vai comprar um pacote de valores, de morais e
de filosofias, tá? E o que eu acho mais legal é que ele não entende isso. Presta bem atenção nisso, tá? Porque o debate vai continuar e algo vai acontecer. Vai acontecer uma metamorfose nesse debate. E ele não vai dar conta disso. E isso que eu acho legal quando você debate com um intelectual, vamos dizer, de alto nível, né? Assim, né? Por quê? Porque você é deslocado da sua linha de raciocínio e você nem percebe, né? Então perceba como ele constrói a questão dele. A questão dele só tem uma direção possível, que é assim, não seria a felicidade o verniz de todos os valores? Se não é a felicidade, o que deveria ser o verniz de todos os valores? E isso é o que eu chamo de monoteísmo, né? Assim, qual é o Deus único? Né? Qual é o Deus certo, digamos assim, né? Que é uma perspectiva natural para quem defende que seu Deus é o único Deus, né? Então perceba, gente, que grande parte do método científico foi construído por pessoas cristãs, fervorosamente cristãs, né? Principalmente Newton, por exemplo, né? E isso embebe, marina toda a reflexão científica, tá? Ou seja, esse serzinho que está aqui na nossa frente, ele tem um, um monte de crenças, de heranças religiosas funcionando ativamente na cabeça dele quando ele é científico, né? E esse é o ponto cego do cientista, né? Por quê? Porque ele tem a hipnose da verdade única, que eu chamo, né? Então, na cabeça dele, ou você descobre o que deve ser o verniz de todos os valores, ou não existe moralidade possível, né? Por quê? Porque isso é a maneira científica de pensar, né? Se você tem outra maneira de pensar a vida, ou de ter valores, ou de ter moralidade, e isso não bate com a minha maneira, que é a melhor, que é a certa, você está errado. Percebe como isso é moral, né? Profundamente moral. Então, por isso que eu falo que é complicado a questão da universalização. Por quê? Porque a universalização, ao meu ver, é uma espécie de genocídio epistemológico, né? No qual você propõe um único ponto de vista como o melhor de todos, como o mais adequado, né? Como verdadeiro. E a partir daí, tudo que se diferencia dessa porra de ideia que você tem é mentira, é inválido, né? Um dia desse eu vi um cara avaliando por duplo cego um time de astrólogos, né? Olha só que coisa interessante. E aí no final ele fala, olha, se a astrologia não é cientificamente comprovada, por que vocês fazem mapa astrológico, né? Isso não tem validação. Então esse é o ponto de vista monoteísta, não é o ponto de vista científico, né? Se a ciência fosse, sei lá, gestada por hindus, talvez a gente tivesse uma ciência mais pluralista, mais interessante, né? Mas, infelizmente, né, assim, a gente vê esse tipo de viseira, né? Quando a pessoa me vem com essa coisa meio americana, né? Com termos que são muitas vezes herdados dessa filosofia anglo-saxã, utilitarista, pragmática, o pacote é o mesmo, as respostas são as mesmas. Por quê? Porque as perguntas são as mesmas, né? Então, olha só, né? Eu tenho aqui toda essa problemática do caos, da ordem, da universalização. Logo, a pergunta que resta para o pragmático, para o cientista, é qual deveria ser o rei que vai ordenar o caos, né? Como encontrar o melhor rei, né? Nunca ele vai se questionar se esse é o único caminho adequado e possível para essa questão que ele está elaborando. Vamos continuar aqui, vamos ver. Ficou claro aqui. Claro que ficou. Você propõe aquilo que, na filosofia, num primeiro momento, as pessoas chamam de consequencialismo. Ou seja, eu vou atribuir um valor à ação em função do tipo de resultado ou consequência que ela fizer advir, né? Tanto que você fala em dados do que aconteceu e tal. Bom, e aí, dentro do consequencialismo, você propõe como critério a felicidade, né?
como o marco distintivo, a referência maior, para que eu possa saber se eu agi bem ou não. Então, poderíamos dizer assim, se eu aumentei a felicidade ao meu entorno, eu agi bem, e se eu diminuir a felicidade ao meu entorno, eu agi mal. E, naturalmente, a minha própria felicidade está no bolo, das pessoas impactadas, né? Bom, então, só para situar, né, quer dizer, essa tua proposta, ela é a proposta de uma corrente específica da filosofia moral chamada de utilitarismo, né? Bom, aqui começa o jiu-jitsu, né? Começa o jogo de corpo do professor Clóvis, né? Que percebam, né? Ele não embala, né? No tipo a linha da questão do Wesley seria assim, a felicidade não deveria estar lá no pináculo, né, organizacional da moral universal, né? Se não a felicidade, o que deveria estar? Essa é a linha do Wesley, né? Aí o professor chega e fala, olha, então, né, essa sua maneira de pensar, a moral, ela é uma parte específica da filosofia moral. Olha lá, já era, né? Então, a partir daqui, o Wesley entrou na Fefelete, vamos dizer assim, né? Ele saiu, ele saiu do território dele. Por quê? Porque aqui a gente vai dizer assim, olha, isso que você está trazendo, por mais que seja empiricamente comprovável, digamos assim, isso é uma parte bem específica da filosofia moral, olha só. Então tem a galera que é pragmática, empírica, que bibibi, bobobó, dentro da filosofia moral. Ou seja, o seu ponto de vista é uma parte desse grande todo que seria a filosofia moral, né? Né, eu acho que pro Ed deve ser espantoso, né, entender que, tipo assim, caralho, né, a minha metodologia ela não é universal. Ou universalmente aceita e reconhecida como a melhor de todas. Por quê? Porque, porra, você moralmente falando, pensa como um utilitário, como, sei lá, um pragmático, né? E aí ele se reconhece parte de um esquema, né, que tem várias outras correntes de pensamento ou de formas de pensar que ele claramente não conhecia. E eu duvido que ele vá conhecer, né? Por quê? Porque as pessoas que, em geral, abraçam esse tipo de posição, eles não se preocupam com a pluralidade, né? Com respeito ao diferente. Eles se preocupam em ter razão, né? Assim, em ter uma verdade comprovada, né? Porque a partir daí eu posso ter um valor de imperativo, que está muito ligado com a moralidade, né? Então, ou seja, eu vejo a proposta científica como uma proposta, vamos dizer, moral, né? Em grande parte das suas propostas, né? Que nem eu citei o caso do cara que fez o duplo cego lá, né? Para validar ou não os astrólogos, né? Ou a Pasternak fazendo um livro para validar acupuntura, psicanálise, homeopatia, sei lá. Então, esse tipo de pensamento do tipo assim, isso aqui é café com leite, isso aqui é uma espécie de efeito placebo maximizado, isso aqui não é uma coisa cientificamente comprovada, e por aí vai, né? Assim, esta linha de raciocínio é uma linha que se arroga o pináculo, o topo, né? Não, eu tenho aqui em mãos o critério dos critérios, né? Que é a verdade racional, o método científico, né? Diante deste método, o seu é café com leite, né? É religioso, é mítico, é um pensamento, vamos dizer, pré-histórico, né? Não é um pensamento moderno, que atravessou os critérios padrão ouro, né? Que é o duplo cego, a revisão dos pares, por aí vai, né? Assim, né? Não é uma publicação científica isso aqui, né?
E quando ele chega no terreno da moral, aí ele entra no caos, no Velho Oeste da Fefelete, olha lá, né? E ele descobre, através desse querido professor Clóvis, né? Veja como o professor Clóvis, ele é suave, né? Assim, ele não vai falar assim, olha, esse seu caminho não estou minimamente afim de seguir, porque é um caminho específico, né? E eu não vou, como intelectual, abraçar um caminho e ignorar o resto, porque isso é um enviesamento intelectual, né? Então, qualquer pessoa que vai estudar filosofia, a primeira coisa que ele aprende é quebrar esse dogmatismo cristão da verdade única, né? De achar que possui o melhor método, né? Então, quando a pessoa ali na filosofia chega com as ideias dela, ela vai sendo desmontada diariamente, né? Por zilhões de outros argumentos, zilhões de outros intelectuais. Então, isso aqui, gente, seria o começo de uma faculdade de filosofia, tá? Assim, você chega com uma verdade, né? Que para você é a única que é possível, né? A pergunta é qual coisa que eu vou pôr dentro desse cockpit aqui de ideias que eu já tenho que é a melhor do mundo. E por favor, não mexa no meu cockpit aqui de ideias, porque isso aqui não está em questão, né? Então o Wesley aqui, ele não quer saber se é verdade que ele está seguindo um método científico ali, empiricamente verificável, se isso é o melhor metodologia epistemológica de acesso à verdade. Ele não quer saber disso, né? Ele quer saber qual que eu vou pôr ali, ó. O resto ele não quer mexer. Quando o professor chega e, né, dá esse jogo de corpo, ou seja, olha, a pergunta verdadeira que não é se a verdade deveria ser escolhida como o rei dos critérios, mas entender que a sua estratégia argumentativa ela se encaixa num branch aqui, né, num ramo bem específico, ou seja, né, o seu corpus de pensamento, de metodologia e tudo mais, olha só, né, não é o melhor que existe. É isso que o professor está trazendo. O seu ponto de vista tem problemas. E aí ele vai começar a elencar, um por um, os problemas do consequencialismo, do utilitarismo. E aí ele vai também apresentando outros pontos de vista. Eu tenho um outro momento aqui do vídeo, 32. Vamos lá, só para ir encerrando aqui, né? Porque vocês podem ver este vídeo aqui, tá? Que é Filosofia, Moral, Felicidade e os Dilemas da Sociedade. Esse canal do Wesley aí. E é o agente, pelo que pretendia o agente. E o que é mais interessante é que nenhum dos dois é plenamente satisfatório, né? E é exatamente por isso que o tema é fascinante, porque se houvesse uma equação matemática que desse conta do acerto ou do erro de uma proposta, o problema já estava resolvido. Um tem razão, o outro não tem razão, e quem não tem razão, pois que seja responsabilizado pelo erro. Mas não é assim. Ah lá, tá vendo como o professor, ó, desde a pergunta até agora, ele estava apresentando a estrutura do consequencialismo e as consequências, digamos assim, de se abraçar a essa perspectiva. E aí ele vai apresentar outras, olha só. E ele vai dizendo, se fosse o caso de ter uma equação e responder à questão, tudo já estaria resolvido. E aí ele fala, mas não é possível, né? Então aqui o professor não responde a pergunta dele, percebe? Vocês estão notando? Não é, e talvez nunca venha a ser, né? A filosofia moral ela é um terreno difícil, resvaladiço. Os argumentos já foram vasculhados de cima para baixo, de baixo para cima, de todo jeito, e continua havendo, até o século XXI, gente que é utilitarista, pragmático, intencionalista, vitalista, até mesmo gente que ressuscita Aristóteles para defender uma ética das virtudes através do meio termo, etc. Então, veja, não temos uma resposta satisfatória para as pretensões de rigor que hoje em dia todo mundo espera, né? Perfeito. Gente, de novo, vou colocar aqui um livrinho, né? Esse aqui eu tô lendo, né? Chama Ficar com o Problema, né?
Donna Haraway. Tá percebendo? Esse problema não tem solução. Isso dá alergia nas pessoas, né? Principalmente na clínica, tá? Então esse é um outro ponto que eu gostaria de deixar com vocês, né? Assim, o vídeo já está ficando bem grande aqui, né? Mas a ideia aqui é, olha, nem sempre os problemas vão ter uma solução que nem uma equação tem, né? Assim, então essa coisa é meio ansiosa, percebe? Assim, a gente quer resolver, né? A gente quer criar o critério, universalizar, planificar e jogar um imperativo, ou seja, tem uma ansiedade de determinação desses critérios para que eu possa impor isso às outras pessoas e organizar a nossa existência nesse planetinha, né? Então, para esse tipo de gente, a coisa toda gira em torno de como organizar o poder e de como me dar os critérios necessários para que eu exerça esse poder sobre as outras pessoas de uma forma tranquila. Olha só, né? Por quê? Porque eu tenho razão em fazer isso. Então, eu acho que esse tipo de pensamento moral que está nesse pacote, da maneira como é colocado, que eu chamo de monoteísta, né? Só para as pessoas entenderem já o viés religioso do negócio, que é de não se enxergar parte de um grande todo, né? E de não conseguir entender esse todo como algo de uma complexidade benéfica e positiva, tá? Então perceba que a gente parte de um debate que vai falar das tribos como se a multiplicidade fosse necessariamente caótica e negativa, né? E aí, claramente, né, eu preciso de um critério dos critérios, de um verniz de todos os valores, para poder organizar essa experiência a partir desta pirâmide, né, que, né, tem como vértice a felicidade ou o bem-estar subjetivo ou qualquer merda que possa ser quantificável para esses computadores tecnocratas meio malucos organizarem a experiência comum e ter, então, a legitimidade de impor isso na minha vida e na sua e de quem estiver divergindo desses valores, né? Então, assim, se você é uma pessoa que, sei lá, curte poesia e rebolar dançando axé, porra, isso aí não é quantificável, tá entendendo? Então, isso não serve para nada. Isso não dá lucro, por aí vai, né? Então, essas coisas aí a gente joga fora, a gente descarta, né? E aí a experiência humana vai virando uma tripa, né? Racionalista, consequencialista, sei lá o que mais, que, vamos dizer assim, é extremamente desértica, né? E é isso que está aniquilando a nossa vida atual neste planeta, tá, gente? Não é a devastação ambiental, né? Como as pessoas... Porque as pessoas não cortam a árvore porque elas gostam de cortar a árvore, né? Elas cortam a árvore porque elas veem uma utilidade para a árvore. Tá entendendo? Então, esse utilitarismo, né, anglo-saxão, como o professor já colocou, é uma forma de enxergar a porra da vida como um monte de outras formas, tá entendendo? Então, para com essa mania de querer universalizar essa merda para impor isso na minha vida, tá entendendo? E isso é extremamente desagradável e chato, né? Assim, agora, quando o professor chega e apresenta isso, você vê que tem um choque aqui, né? E isso nem aparece, olha só, né? Por quê? Porque é uma elegância, né? Assim, né? Ele aqui não chega e fala, olha, você está conduzindo o debate para um caminho, né, que não foi verbalizado, ou seja, em momento nenhum você questiona se o seu método, né, não é a pergunta, se o seu método, a forma como você chega nessa pergunta, se isso é a melhor forma de encontrar a resposta. Né? Por quê? Porque existem N outras formas de encontrar uma resposta e que são igualmente válidas e que têm problemas e qualidades. Né? Ou seja, a pluralidade de pensamento, né, assim, seria o melhor caminho, que é quase que eu poderia chamar aqui de um politeísmo intelectual filosófico, né? Assim, que é tipo, olha, tem outras formas, tem outras formas de pensar, né? Que podem te ajudar a encontrar ótimas respostas, né? Digamos assim, ou seja, pluralidade é o melhor caminho, é isso que o professor está apresentando aqui. Né? Então, o debate que está acontecendo no background, no pano de fundo, é entre
monoteísmo, ou seja, eu tenho uma única forma de encontrar respostas. A dificuldade é qual é a resposta, entende? Essa que é a questão que ele coloca para o professor. O professor poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando, bom, vamos achar a sua resposta, olha só. Né? Mas ele chega e já quebra a coluna, né? Assim, já joga, olha, a sua maneira de pensar a resposta, ela tem questões, tem problemas. Né? Ou seja, o seu utilitarismo é uma parte específica do pensamento moral. E existem outras que têm coisas ótimas também e que vão questionar os problemas da sua perspectiva. Né? Então, o grande problema do cientista é achar que ele não tem uma filosofia. Né? O grande problema do leigo é falar assim, a filosofia é muito complicado, e não entender que você tem uma filosofia. Né? Mesmo que você diga que não tem, você já tem uma filosofia. Você tem maneiras de pensar, você tem maneiras de impor moralmente o seu ponto de vista para outras pessoas. E isso é uma filosofia moral, uma forma de encarar a vida que é localizável moralmente falando. A gente pode encontrar essa sua maneira de pensar a moralidade dentro da filosofia moral. Então, assim, eu acho isso muito, acho essa conversa excelente, não pelo que ela edita explicitamente, mas pelo que acontece no fundo dessa conversa. Né? Por quê? Porque ele não se vê confrontado em momento nenhum. Né? Ele segue conversando, né? Acompanhando o professor. Fosse o professor um cara tipo eu, entendendo? Que ninguém conhece, que ninguém entende, que ninguém sabe, que estudou, que leu, sei lá, ele provavelmente estaria quebrando pau, né? Se sentindo atacado. Né? Então, por isso que eu falo, é legal a pessoa ter já uma aura de sabedoria, né? Porque daí, olha lá, a pessoa respeita, olha ali. Né? Ele quebrou a coluna do outro ali e ele tá de boa, né? Tá seguindo a conversa. Olha só que legal. Né? Então, isso eu acho maravilhoso. Né? E ele fala aqui uma coisa que é quase que uma lança atravessando a ideia dele, né? Que é, ó, se tivesse uma equação, tipo assim, cara, né, essa sua maneira de organizar o pensamento moral é tipo dizer que possa haver uma equação que resolva esse problema. E isso, né, não vai dar certo, não existe isso. A questão é complexa. Então, o que o professor está trazendo é, olha, organizar o debate a respeito da moralidade não é simplificá-la, né? É justamente ampliá-la, entende? É isso que eu defendo aqui no meu canalzinho, né? Assim, que você entenda, saia dessa hipnose de galinha, de ficar ali olhando a linha da verdade, ficar dizendo, qual que é a verdade? Né? Assim, isso aqui é a verdade, o verniz de todos os valores. A busca do graal, né, digamos assim, isso é irritante. Né? Assim, isso aí é simplista, isso é reducionista, isso complica a nossa vida, porque a experiência é plural, múltipla, e sem falar da experiência tropical aqui, né, que é multiplicíssima, né, assim, maravilhosamente múltipla, mas que a gente quer reduzir a concreto e asfalto, infelizmente. Né? Mas o senhor acha que, linkando as duas perguntas que eu fiz aqui, e aí você levou no final da primeira resposta para o debate público, você acha que a média da população, ou a população, carece, mesmo com a inexistência, com esse vácuo de uma certeza, que em algum grau com certeza é bom existir para fomentar o debate, mas você acha que a população carece de uma noção dessas vertentes de uma filosofia moral, filosofia analítica, que tenta dar um norte para uma tomada de decisão mais inclinada a ser moralmente correta, mesmo que exista o debate de qual que é melhor, qual que é pior, ou qual que é melhor em determinado momento? Porque parece-me que esse debate, tanto na educação pública brasileira, quanto no debate público... Tá, aqui a gente já sabe para onde isso vai, mas perceba o incômodo, né? Assim, existe um debate moral dentro da filosofia moral, né? Mas como que o cidadão comum vai escolher a sua
e determinar esse norte. Como é que a gente faz o Olimpo intelectual chegar ao cidadão como uma massa e propiciar para essa pessoa um norte, né, um caminho para que ele siga. Acho isso muito legal, né? Assim, né? Porque ele desconhece, digamos assim, a história desse nivelamento, desse empobrecimento, dessa desertificação posta em curso pela própria filosofia dele, que é o utilitarismo, né? Então, assim, massificar as pessoas é torná-las úteis, né? Assim, uma pessoa que nem o professor Clóvis, ele não é útil, né? Por quê? Porque na hora que eu empurro ele para falar, olha, qual deveria ser o verniz de todos os valores, ele fala assim, olha, eu não vou seguir por aqui, né? Por quê? Porque existem várias formas de encarar esse problema, né? E isso é muito mais interessante do que ficar correndo que nem um rato dentro de uma rodinha atrás do valor de todos os valores, né? Atrás do santo grau. Então, esse deslocamento, aí ele vai colocar, tá, mas o senhor traz uma pluralidade que basicamente é só intelectual, não é prática, né? Não é acessível ao cidadão comum. Como é que a gente faria isso? Isso é o resto do vídeo, tá? Praticamente. Que é debatendo, tá, como trazer essa pluralidade, esse conhecimento moral, para que as pessoas tenham mais ferramentas para debater moral na existência prática delas, né? Então, perceba os problemas práticos, né? Olha lá, de novo, estou empurrando a pessoa, o interlocutor, para uma linha de pensamento que também é parte, né, específica, singular, né, dos braços da filosofia, vamos dizer, de uma filosofia prática, olha lá, né? Então, assim, como é que eu faço, moralmente falando, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de pluralidade? A primeira coisa que eu diria, assim, todo mundo já tem, né, a sua filosofia moral, assim como você tem, né, a sua filosofia moral. O que é legal é você entender que você tem uma filosofia moral que participa de outras filosofias morais e habitam um território que possui outras filosofias e que a sua não é a melhor do pacote, tá? E nunca será. Entende? Então, assim, e isso é muito cristão, né? Porque é isso que leva a pessoa a vir aqui na minha casa sábado de manhã com um panfleto dizer assim, olha, você tem que ser cristão. Porque senão você vai pro inferno, cara. Ou seja, a minha filosofia moral é melhor que a sua, né? E isso que eu acho irritante, né? Principalmente nesses tipos de pensamento monoteístas que se enfiam insidiosamente numa perspectiva científica neutra e imparcial, né? E se colocam como a melhor coisa do pacote. Esse é o problema que eu acho que o professor não tematiza, né? Ele não pega isso, ele desloca e conduz para o que o professor quer propor, né? Que seria uma pluralidade de pontos de vista. É isso que é o papel do professor, né? Assim, apresentar vários pontos de vista. Então, mas ele aqui não vai pegar esse ponto que eu acho fundamental, que é assim, cara, a coisa mais nociva, mais perniciosa de todas as filosofias morais são as filosofias morais que se pretendem as melhores, né? Assim, que querem se impor a todas as outras, que quer colonizar todas as outras, né? E que se pretende a melhor coisa do pacote, né? Assim, e logo que detém legitimamente um poder de imperativo, ou seja, um poder de sujeição, de imposição, né, sobre outras perspectivas, tá? E isso aqui é feito de forma inconsciente, percebe? Até na maneira como ele coloca a questão. Ele não chega para o professor e fala, professor, eu tenho aqui essa abordagem, que é utilitária, consequencialista e por aí vai. Dentro da minha abordagem, como que a gente poderia descobrir qual que é o verniz de todos os valores? Seria a felicidade? Eu acredito que sim, porque a felicidade é né, uma espécie de santo grau americano que move qualquer filme da sessão da tarde que eu assisti até hoje. Logo, para mim, isso é a única, né, coisa boa possível de universalizar, porque o resto provavelmente
vai flertar com alguma compulsão, com alguma desgraça, com alguma doença, porque é isso que a gente tem desse pacote básico ultraprocessado cultural que a gente recebe dos americanos, né? Então, assim, ele não coloca dessa forma, né? Ele já empurra, tipo assim, olha, isso aqui é o melhor que temos para hoje, né? Então, não vou pôr isso em questão, vou pôr só a cerejinha do bolo em questão. E aí o professor que se vire, né, para achar essa cerejinha do bolo, porque afinal de contas ele é mais sábio, né, do que eu, ele vai ter melhores condições de achar a cerejinha do bolo. Então isso aqui é que eu acho assim, porra, por que a gente, né, não enxerga isso? Tem uma outra ideia que eu acho bem legal, que é a caixa do prazer, né, que vai falar assim, ó, é uma espécie de contraposição à perspectiva utilitária, né, que é tipo assim, se a ideia é maximizar a felicidade, por mais sei lá, do prazer subjetivo do indivíduo. O que você acharia de entrar numa caixa tipo Matrix e ter felicidade orgásmica todo dia até o final da sua vida? Você toparia entrar nessa caixa? Então isso é uma das, né, contraposições que eu acho bem divertida, né? Assim, né? Que basicamente está se realizando hoje através do celular e da internet, né? Assim, então, ou seja, a gente está encaixotando as pessoas num universo de prazer irrestrito, sem atritos, sem frustrações, né? E tá todo mundo bem com essa possibilidade, né? Mas é isso, gente. Agradeço o acompanhamento. O vídeo está aqui. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Tenham aí uma ótima semana. Tudo de bom. Interajam, compartilhem, né? É um pouco incômodo, né? Às vezes a gente ficar aqui um pouco sozinho no YouTube, né? Mas tá tudo bem também, né, gente? Acho que esse vídeo chegue às pessoas que precisam chegar, né? Eu agradeço e um abraço para todos vocês, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.